Muito bom, meus amigos. Vamos então aqui para mais uma aula desse nosso projeto, né? Esse projeto que temos início na semana passada e continuamos e vamos continuar enquanto assim Deus nos permitir. Um projeto onde eu pretendo aqui difundir a informação, né? E contar com vocês para que vocês também sejam difusores dessa informação, em especial do direito notarial e registral, certo? Bom, na aula passada a gente falou aí sobre alguns conceitos, sobre os aspectos gerais, e hoje eu quero falar com vocês sobre os princípios vetores, né? Ou seja, aqueles princípios que regem, de um modo geral, a atividade notarial e registral. Bom, esses princípios, claro, a gente não tem só esses princípios na atividade notarial registral, mas tais princípios, eles são princípios que se apresentam como específicos e especiais da atividade notarial registral. E eu quero dizer quando específicos e especiais. Específicos porque nós temos a aplicabilidade desses princípios de modo direto quando temos o desenvolvimento da atividade notarial registral, e especiais porque são princípios que direcionam o exercício da atividade notarial registral. Nós temos como fonte legal destes princípios a Lei 6.015 e a Lei 8.935. Bom, mas antes disso, antes de falar especificamente dos princípios, eu queria que a gente passasse pela compreensão do que representa um princípio hoje no sistema normativo brasileiro, no sistema jurídico brasileiro, né? Então, vamos lá. Eu tenho um princípio hoje, né, no direito brasileiro, dentro das normas do direito brasileiro, eu tenho um princípio como sendo uma espécie de norma. Uma espécie de norma. Se a gente pegar desde os primórdios, né, desde os primórdios, assim, há um bom tempo atrás, nós tínhamos que os princípios, eles estavam ali como meros instrumentos para a resolução de antinomias, né? Ou seja, eu tinha ali um princípio para resolver um problema quando uma lei tivesse um conflito com outra lei. Essa era, vamos dizer assim, essa era a premissa mais base, né, para a gente entender um princípio, né? Tinha lá até a lei de introdução, tem ainda, né, a lei de introdução ao Código Civil, que é hoje a lei de introdução às normas do direito brasileiro, e tinha ali alguns critérios, né, de resolução de antinomias, e lá no artigo 4º falava, quando a lei for omissa, o juiz decidirá por costumes, analogia e os princípios gerais do direito. Hoje não. Hoje, se nós formos buscar a real aplicabilidade, a real força de um princípio no sistema normativo, nós vamos ver que um princípio ele tem, em alguns casos, até força maior do que uma lei, né? Hoje nós temos um sistema em que eu tenho a norma como gênero, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês. Eu tenho a norma como gênero, e dessa norma eu tenho as leis e os princípios como espécie. Né? Ficou maravilhoso isso daqui. E os princípios, né? Tem leis e os princípios. Agora, qual é a diferença? Ou seja, princípio tem caráter normativo, lei tem caráter normativo. Agora, qual é a diferença de um princípio para uma lei? Bom, quando eu falo que algo está dentro da esfera de princípios, eu estou dizendo, olha, isso não precisa necessariamente estar positivado. Um princípio ele não precisa necessariamente estar positivado. E mais do que isso, um princípio, ele possui, além da força normativa, ele possui uma
carga axiológica muito grande. Ou seja, a carga de valor, aquele princípio, ele não traz só uma regra. Aquele princípio, ele não traz só uma conduta. Aquele princípio traz um valor que é intrínseco à condição humana. É intrínseco à própria situação que envolve a regulamentação daquele princípio. Então, o princípio hoje, por exemplo, ele não é igual a uma lei onde você vai ter, no critério de resolução de antinomia, você tem uma lei que revoga a outra. Um princípio não revoga outro princípio. Princípios, quando estão em conflitos, eu tenho métodos para aplicabilidade desses princípios, quando possível, com a mitigação e, quando necessário, com o afastamento de um princípio. Princípio, aí você entra lá no critério da ponderação de valores e o princípio que resolve essa antinomia de princípios, que é o princípio da máxima eficácia, princípio da aplicabilidade com a máxima eficácia das regras dos direitos fundamentais, direitos humanos. Beleza? Bom, feita essa introdução, uma introdução mais técnica sobre princípios, eu então apresento, a vocês, muitos já conhecem, obviamente, mas eu queria apresentar de modo ordenado os princípios vetores da atividade notarial registral. Esses princípios, eles foram inseridos lá na Lei 6.015, inseridos de modo expresso, obviamente, e foram repetidos na Lei 8.935. Se você pegar o artigo 1º da Lei 6.015, ele vai falar para você que lá, o serviço concernente aos registros públicos, ele se rege pela autenticidade, segurança e eficácia. No artigo 1º da Lei 6.015, nós não vamos ter expressamente o princípio da publicidade. Mas é óbvio que nós não podemos entender que não havia publicidade à época, Até mesmo porque o problema não está na omissão do artigo 1º, Na verdade, o que nós temos aqui é que a lei destinou um capítulo inteiro à publicidade. Ora, se a própria lei, elas tem lá na sua epígrafe que trata de registros públicos, é uma conclusão lógica e óbvia que nós temos que aplicar o princípio da publicidade. Então, ali, a partir do artigo 16 da Lei 6.015, nós não temos só uma menção à publicidade como princípio da atividade registral, mas nós temos um capítulo, que tem ali diversos artigos onde, e principalmente agora com a medida provisória 1085, que incluiu ali uma gama de dispositivos por conta do sistema eletrônico, que é um instrumento fortíssimo de publicidade, nós tivemos ali a concretização da publicidade como um princípio vetor. Daí, tentando aprimorar o texto, a Lei 8.935, que muitos consideram aí o Estatuto dos notários registradores, ou Lei dos cartórios, logo no seu artigo 1º ele fala, e aqui expressamente ele diz, serviços notariais e de registro, serviços notariais e de registros têm como finalidade garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Bom, vamos então falar de cada um destes princípios que são vetores. Pessoal, quando a gente fala em publicidade, imagine só, e pensem da seguinte forma: ato emanado do poder público. Se esse ato emanado do poder público, ele é um ato sigiloso, sem justificativa,
É um ato que as pessoas não têm acesso ao seu conteúdo? Qual que é a sensação que isso causa na gente? O que vocês pensam? Ó, o ato emanado do poder público em sentido amplo, né? Ou seja, o ato que tem natureza pública, né? O ato emanado na prestação de um serviço de natureza pública, onde se inclui o ato notarial, onde se inclui o ato registral. Se esse ato não é público, qual é a sensação que nós temos? Né? Às vezes, se você não tem a sensação, faz um projeto de relembrar aí os fatos históricos que nós estudamos, onde não havia publicidade, o que acontecia, quais eram as consequências. Alguém aqui se lembra ou quer entrar na discussão aí do assunto? O que vocês acham? Ninguém? Tem alguém aí? Só deixando aqui claro, porque para quem assiste depois, né, eu disponibilizo no YouTube, para quem assiste depois, essa aula ela é gravada numa sala virtual do Zoom, né? Então a gente tem interação aqui com os alunos, por isso que eu fico aqui para quem está só ouvindo ou só vendo, né, a gravação, pessoal, mas está falando com quem? Bem, então veja só. Quando a gente fala em ausência de publicidade, isso nos remete à ausência da própria democracia, a ausência de um Estado que garante que o poder emana do povo. Nós estamos na presença de um Estado totalitário, não é verdade? Se nós estamos na presença de um Estado totalitário, é óbvio que nós estamos sujeitos a diversas violações inerentes aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. É verdade? Então, olha só, quando eu digo, olha, a publicidade, né, se eu reduzir o conceito da publicidade a uma mera conceituação técnica, eu vou dizer, olha, publicidade quer dizer que os atos emanados do poder público precisam, né, ser publicados e publicizados, né? Publicados é quando precisa de ir para um órgão de imprensa e oficialmente publicado, e publicizado é quando você, mesmo não publicando, você permite o acesso. E aí você traz as exceções, né? Que são as exceções relacionadas à proteção da segurança nacional e à proteção da dignidade, da intimidade das pessoas. Então, a regra é publicidade. E se eu pego a publicidade, eu vou ver que esse princípio ele subiu a um patamar de status constitucional. Basta você ler o caput do artigo 37 da Constituição. Na verdade, lá no caput do artigo 37 da Constituição, tem que são princípios que regem a administração pública, aí tem o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Esses são os princípios originários do texto de 88 e a emenda constitucional 19 de 98 trouxe o princípio da eficiência. Bom, mas eu não posso reduzir a legalidade a esse conceito técnico, porque seria apenas decorar o que é legalidade. Isso para você responder numa prova objetiva, talvez seria suficiente. Numa prova subjetiva, talvez não te daria uma diretriz para não zerar a questão, e numa prova oral não seria suficiente você falar disso. Porque você precisa entender que o princípio da legalidade ele tem raiz, ele tem uma razão de existir e, principalmente,
ele não foi parar lá na Constituição à toa, não é verdade? Se você pega o princípio da legalidade como ele é, vamos dizer assim, na sua essência, que é o Estado ele ter que obedecer à lei e principalmente, perdão, o princípio da publicidade, desculpa. Se nós pegamos o princípio da publicidade e nós começamos a entender esse princípio da publicidade como ele sempre esteve e pelo motivo dele ter chegado ao status constitucional, nós vamos compreender o quê? Que ele não surgiu de uma simples deliberação da Assembleia Constituinte de 1988. Veja, a Lei 6.015 ela é de mais de 10 anos que antecederam a Constituição. E ali nós já tínhamos consagrada a publicidade. A publicidade, pessoal, eu falei legalidade em alguns momentos, peço desculpas aí pelo lapso, porque eu fui mencionar o artigo 37 e acabei fazendo essa confusão. Mas, veja, a publicidade, quando nós estamos falando de um princípio que atingiu um status constitucional, nós estamos dizendo, olha, só é possível que em um Estado democrático de direito, onde o poder emana do povo, só é possível que haja garantia de que o poder está sendo exercido conforme a vontade do povo, se houver publicidade. Se o povo puder ter ciência, se o povo tiver acesso às informações. Claro, a publicidade ela vem evoluindo. Ela não é uma publicidade que surgiu e da mesma forma que está, da mesma forma que surgiu, permanece. Se você pega a Lei 6.015, você vai ver que lá no artigo 19, né, você pega, tem o 17 e o 19, que são os principais. Vocês vão ver a revolução que a medida provisória 1085 fez nesses dois artigos, que estão dentro do capítulo da publicidade. Porque aqui nós temos a implementação de instrumentos para melhorar, para otimizar a publicidade. Ou seja, você tem um sistema eletrônico para pedir certidão de qualquer lugar do país, você tem prazos, né, prazos peremptórios para a emissão dessas certidões, né? Você tem ali todo um regramento para que esse sistema funcione da forma que tem que ser, da forma que tem que funcionar, para que a publicidade ela seja garantida da forma essencial. Significa dizer, se estamos diante da evolução da sociedade, da humanidade, se agora nós temos instrumentos como internet, como computador, como acesso rápido a documentos, a publicidade que nós tínhamos lá em 1973, com o advento da Lei 6.015, ela tem que acompanhar essa evolução, né? Não justificava mais eu ter que sair da minha cidade e ir em outro estado, né, 1.000, 2.000 quilômetros de diferença, para solicitar presencialmente uma certidão de um imóvel. É claro, isso já vinha sendo aplicado por alguns meios transversais, mandavam e-mail, mandavam isso, aquilo, e aí a gente conseguia já, de algum modo, né, melhorar. Agora nós temos uma regulamentação, agora nós temos uma lei, né, ainda a medida provisória, mas essa semana passou lá na primeira casa, né, na Câmara dos Deputados, e agora vai para a Casa do Senado Federal. Então, nós temos a evolução da publicidade. Nós temos que entender que a publicidade aqui, ela não é uma mera
a publicidade na atividade notarial registrada não pode ser compreendida tão somente como uma mera guarda de documentos e apresentação desses documentos quando for solicitado. Não, não. Nós temos que compreender como uma forma de garantir a manutenção do Estado democrático de direito. A publicidade ela é uma forma de garantir direitos fundamentais. Por isso que a publicidade ela foi elevada ao status constitucional e também se transformou em um direito fundamental. O direito à publicidade, o direito de acesso aos dados, né, de acesso à informação, se tornou um direito fundamental dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque sem a existência da publicidade, eu acabo por prejudicar o exercício de diversos outros direitos fundamentais, diversos outros direitos humanos. Daí, pessoal, eu não posso compreender simplesmente a publicidade como uma guarda de documentos e apresentação de documentos. E aqui, pessoal, quem estava na aula passada, eu lancei um desafio, né? Que era para a difusão da informação. Primeiro, nós tínhamos aqui mais de 20, quase 30 pessoas. Falei, olha, o desafio que eu tenho para vocês para essa semana é uma vez por dia, uma pessoa, você vai tirar 2 a 3 minutos e vai explicar para ela, para essa pessoa, tem que ser uma pessoa leiga, como que acontece o processo de registro de nascimento. Né? Só, olha, tem a guiazinha amarela, né? Tem um papelzinho amarelo. Você não vai falar, tem a DNV. Não, tem um papelzinho amarelo. A pessoa já tem na memória dela o papel. Aí depois você explica o que é o papelzinho amarelo. Você não fala, tem a DNV, que é o papelzinho amarelo. Não, a pessoa não sabe o que é a DNV para ligar o papelzinho amarelo. A pessoa sabe o que é o papelzinho amarelo, para depois ela ligar o que é uma DNV. Então, eu passei essa missão, né? Não quero que vocês me mostrem que cumpriu, que não cumpriu, porque essa é uma missão, sim, e cada um de vocês tem que ter como responsabilidade pessoal. Isso é como, assim, se você tem essa, vamos dizer assim, se você tem um apreço e quer que a atividade notarial registral seja difundida e valorizada como deve ser, e não martirizada e principalmente atacada, como vem acontecendo, você tem essa responsabilidade, como se você acordar cedo e escovar os dentes. Eu não preciso ficar fiscalizando se você está escovando os dentes. Mas você tem plena consciência que, se você não escovar, né, você vai ter ali alguns dissabores durante o dia. Verdade? Então, aqui, eu já, nesse princípio da publicidade, já para encerrar essa exposição, eu queria que vocês, né, em algum momento da semana, explicassem pelo menos para uma pessoa. De cada um de vocês explicar para uma pessoa, já é suficiente. Explicar que, quando você busca um cartório para poder fazer um registro, para poder fazer um ato notarial, você, além da segurança jurídica, nós vamos falar ali agorinha, você está garantindo que as informações estejam acessíveis por um período perpétuo. E aí, quando a pessoa perguntar para você, mas não estou defendendo que seja o valor correto, não. Mas quando a pessoa falar, mas é muito caro você chegar lá com um contrato para a pessoa registrar, a pessoa faz um registro, né? Ela escreve lá no livro aquilo, te devolve com um selo e te cobra 5, 6, 8 mil reais. É muito caro. Aí você pergunta para ela, será que você consegue calcular o custo para que esse livro seja mantido incólume, para que daqui 100 anos os seus netos possam ter a certeza que você é proprietário ou proprietária desse imóvel? Então a gente pensa assim,
calcular os custos, porque emolumentos tem natureza de taxa, né? Aí tem o serviço e a contraprestação do serviço. Aqui em Goiás eu acho muito caro, para ser bem sincero. Mas o grande problema aqui de Goiás é a incidência de fundos, né? O valor dos emolumentos tem um acréscimo de mais 40% dos fundos. Tem uma ADIM que já estava engavetada lá e Gilmar Mendes resolveu pautar, votou pela inconstitucionalidade de 6 dos 12 fundos, né? Se isso acontecer, teremos aí a diminuição de 18,75% no valor dos emolumentos. Beleza? Beleza? Ótimo. Mas, sim, o valor é estabelecido por lei. Não vou entrar aqui na esfera da discussão de valores de emolumentos. Isso é uma discussão para outro momento. Tá? Mas quando uma pessoa pergunta, você também não vai defender, claro, emolumentos, mas você vai defender assim, olha, o que é interessante quando a gente busca um cartório, e por isso que a gente tem insegurança, é que as informações são mantidas em período perpétuo. E além de ser mantidas em período perpétuo, elas são públicas, são de acesso irrestrito. É claro, nós temos ali alguns regramentos para limitar a publicidade, porque às vezes eu posso ter a publicidade em conflito com a intimidade, em conflito com a segurança, e nós vimos, né? Se a publicidade conflitar com a intimidade e a dignidade das pessoas, se a publicidade conflitar com a garantia da segurança nacional, nós não vamos ter a chance de aplicar integralmente a publicidade. Nós vamos ter que fazer ali uma ponderação, não é verdade? A Célia falou, em Goiás os emolumentos são absurdos. Eu concordo que é caro, né? Mas eu acredito que se a gente já resolver o problema dos fundos, já é um grande avanço. Um grande avanço, tá? E que está para ser resolvida pelo menos parcialmente. Pelo menos parcialmente. Bom, então, acredito que o princípio da publicidade, visto dessa forma por nós, né, vai acabar nos trazendo uma visão muito mais ampla da importância da atividade notarial registrada. Ou seja, só é possível que haja um processo de desjudicialização de alguns procedimentos, como o inventário, como a usucapião, como o divórcio. Só é possível que nós tenhamos esse fenômeno da desjudicialização em razão desses elementos, desses princípios que estão intrínsecos à atividade notarial registral, que são também princípios intrínsecos à atividade judiciária. O judiciário não poderíamos tirar do judiciário a jurisdição voluntária do divórcio consensual e passar para uma entidade que não tem como sua base de funcionamento a publicidade. O Estado Civil é algo que precisa ser público, é algo que precisa estar acessível às pessoas, porque envolve questões patrimoniais e que tem muita interferência na segurança jurídica das relações pessoais. Beleza? Bom, quando eu falo de ato notarial registral, eu também tenho que esse ato ele tem que ser pautado pelo princípio da autenticidade. Falamos da publicidade, agora vamos falar da autenticidade. O que é o princípio da autenticidade? O que é isso? Quando a gente fala em autenticidade, né? O radical da palavra, né? A-U-T, autenticidade. Esse radical menor, né? Não o radical de autêntico. Mas isso quer dizer que tem autoria, ou seja, autêntico é aquilo que tem um autor. E quando eu falo que algo tem autenticidade, é que eu tenho a autoria confirmada, eu tenho a base confirmada.
Isso quer dizer, olha, estar com autenticidade verificada significa dizer estar conforme a lei. Ou seja, eu atribuo a segurança de que aquele ato está em conformidade com a lei. Isso é a autenticidade. E eu tenho essa presunção de veracidade dos atos notariais e registrais pelo simples fato de que são exercidos. Tem gente esperando para ser aceito? Ah, tem gente aqui. Que são exercidos por agentes com fé pública, dotados de fé pública. Então, quando eu penso e quando eu entendo a autenticidade, eu digo, olha, só o ato notarial registral, ele é dotado de autenticidade, ele é dotado dessa presunção de veracidade, porque eu tenho ali à frente dessa atividade uma pessoa na condição de agente administrativo e que nessa condição goza de fé pública. E a fé pública, ela traz para a gente o quê? Ela traz a presunção de veracidade, de legitimidade do ato. Então, se eu tenho uma escritura pública, se eu tenho um registro, isso é verdade, até que se prove o contrário. Não estou dizendo que é absoluto, é uma presunção iuris tanto, presunção relativa. Presunção absoluta na área registral era só o registro Torrens, né? Mas é porque o registro Torrens ele passava pelo crivo judicial com trânsito em julgado, então não tinha como nem não ser, né? Mas esse sistema de registros ele já não existe mais, né, no sistema brasileiro. Tem algumas coisas remanescentes, mas passamos aí já pelo sistema da transcrição e já estamos no sistema da matrícula, né? Sistema registro imobiliário, né? Estava no registro imobiliário. Bom, então quando eu falo em autenticidade, eu estou dizendo, olha, o ato notarial registral, ele é autêntico, porque eu consigo confirmar seguramente a sua autoria, eu consigo confirmar seguramente que está de acordo com a lei, ou seja, o ato autêntico, ele é presumidamente verdadeiro. Ele é presumidamente verdadeiro, presumidamente legítimo. E é óbvio que por conta disso, que isso transmite, que o ato notarial, que o ato registral, eles transmitem segurança para as relações pessoais, para as relações negociais. Quando eu tenho, né, é muito comum no Brasil a gente ouvir essa expressão, não, você comprou imóvel, comprei papel passado e tudo no cartório, não é assim que eles falam? Que os mais simples falam, né? Comprei papel e tudo, né? Comprei um imóvel já, papel passado no cartório e tudo mais. Casamento também, assim, você casou? Casei de papel passado no cartório, né? O tal do papel passado, né? O que isso quer dizer? Se você sabe fazer uma interpretação antropológica
e sociológica do que essa pessoa está querendo transmitir, ela está dizendo, olha, eu sei que comprar um imóvel tem seus riscos e que a segurança que eu preciso está no cartório. Eu sei que casar, eu sei que viver juntos representa uma coisa, mas eu sei que a segurança e o prestígio social para o meu casamento é quando ele é validado, quando ele é registrado no cartório. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando a gente busca a atividade notarial registral, por mais que a gente enxergue ali algumas falhas, por mais que a gente enxergue ali algumas questões que não coadunam, de algum modo, com a realidade das pessoas, e aqui eu quero dizer duas coisas em específico. Primeira coisa, né? Quando a gente vê que um cartório ele está mais para criar problemas do que resolver problemas. Infelizmente, a gente tem isso, né? Infelizmente. E outro ponto é quando os valores eles acabam desincentivando as pessoas a procurar essa segurança jurídica, né? Infelizmente, a gente convive com essa realidade, né? Para quem acha que Goiás está caro, né, procurem a tabela de valores da Paraíba. Acho que é da Paraíba. Rio Grande do Norte, desculpa, Rio Grande do Norte. Eu não conheço, mas eu via da Paraíba, eu via do Rio Grande do Norte, fiquei assustado. Me parece que tem ato lá, notarial registral, que passa de 40 mil reais emolumentos. Absurdo. Isso aí, na minha opinião, é expressamente configurado com fisco, né? Principalmente por se tratar de taxa. Agora, é óbvio que, né, a segurança, o sistema jurídico brasileiro, ele atribui ao sistema notarial registral essa missão de garantir a segurança jurídica. E eu digo para vocês que um dos valores mais importantes, ou seja, uma das joias mais preciosas que uma nação tem é a segurança jurídica. Um país que não oferece segurança jurídica, ele é um país que não atrai investidores, é um país que não atrai riquezas do exterior, é um país que não atrai relações com outros países, boas relações com outros países. É claro e evidente aí os exemplos que nós estamos vivendo na realidade hoje do nosso país. A gente olhar aqui para os nossos vizinhos, né? Você olha lá para a Venezuela, você olha para Cuba, você olha para outros países que não têm segurança jurídica, né? Quem vai investir em Cuba? Por quê? Porque há algumas décadas atrás, né? Há algumas décadas, o governo simplesmente falou, olha, o que tem aqui vai virar tudo estatal. Não dá. Ninguém. Aí você acha que um milionário, que um bilionário, né, igual um Elon Musk da vida, um Bill Gates, você acha que eles vão querer investir dinheiro num país em que o governo vem falar, não, é meu. Agora é meu, agora é tudo meu. Não dá. Se você não oferece segurança jurídica, você fecha todas as suas relações negociais, né? E o sistema, e aqui, eu, sendo justo, a segurança jurídica estática, né, o que é o firme estado jurídico das coisas, ele é muito, mas muito bem garantida pela atividade notarial registral. Vamos dizer assim, os cartórios, eles configuram hoje uma das instituições com maior credibilidade para a segurança jurídica do país, né? Há quem diga aí, em algumas pesquisas, que as pessoas, se ela falar assim, olha, quais são as instituições que você mais confia na sua vida? A pessoa fala, a família,
na igreja e depois cartório. Família, olha só, família, igreja e cartório. Tem gente ainda que ousa dizer que cartório é um sistema retrógrado, é um sistema... tem gente que ainda pensa que, né, nós herdamos alguma coisa ruim de Portugal, né, e não conhece o sistema notarial registral latino, né, o sistema latino notarial registral. Infelizmente. Mas cabe a nós o quê? Criticar tão somente e guardar o conhecimento para nós, ou falar assim, não, peraí, se isso está acontecendo é porque está faltando a difusão da informação. Então, vamos difundir a informação. Vamos esclarecer as pessoas. Vamos levar o conhecimento para essas pessoas, para todos, de modo indistinto. Então, vocês sabem que o serviço notarial registral ele precisa ser público, atender o princípio da publicidade. Ele tem a característica da autenticidade, ele garante a segurança jurídica. E por conta dessas três bases, né, esse tripé sólido, ele vai garantir que nas relações pessoais e negociais haja uma produção de efeitos. Significa dizer, porque um ato notarial, um ato registral, ele tem segurança jurídica, ele é autêntico, ele garante a publicidade e o Estado Democrático de Direito, ele tranquilamente vai produzindo os seus efeitos. Ou seja, ele não tem aquela condição, ele não apresenta uma outra condição para a sua produção de efeitos. Você tem ali algumas situações que você vai qualificar essa eficácia, né? Por exemplo, tem alguns atos que têm eficácia de mera notícia, né? Tem alguns outros atos que têm a eficácia de ser eficácia probante, né? O provativo, a eficácia de declarar, a eficácia de sanear algum problema, até mesmo, né, especificamente na atividade registral, a eficácia prenotante. A questão da prioridade, né, no registro. A questão da prioridade no registro. Então, se eu buscar essas quatro bases muito sólidas, esses quatro elementos substanciais, você consegue conhecer essencialmente a atividade notarial registral. Você começa a compreender que o sistema notarial registral no Brasil tem uma razão muito forte de ser. Ele não existe. Né? Eu já ouvi assim, cartório é aquele lugar que você vai para provar que você é você mesmo. É claro, né, que para quem está aqui na minha frente agora, eu não preciso provar que eu sou eu mesmo. Mas essa pessoa que está aqui na minha frente agora, se quisermos fazer um negócio para que daqui 100, 200 anos as pessoas saibam o que nós falamos aqui agora, como que eu vou garantir isso, né? Estamos desenvolvendo outros meios, o blockchain, tá. Eu concordo. E às vezes podem surgir outros meios. Mas será que tão seguro e tão confiável quanto a atividade notarial registral? Não sei. Hoje o que nós temos é atividade notarial registral. Se tivermos que migrar para uma outra modalidade de sistema, que passamos, pelo menos, para um mínimo de coisa melhor. Por mais que a gente pense, por mais que a gente tente imaginar, não consigo vislumbrar, assistindo várias outras pessoas falando sobre o tema, ainda não temos algo tão eficaz e algo tão sólido quanto a atividade notarial registral. Então, por mais que a gente, é claro, precisa melhorar, claro, sempre. A melhora, ela é uma atividade constante. Né? Se você pegar
atividade notarial desde quando surgiu, né? Se é que a gente pode delimitar um período de surgimento, né? Que, a meu ver, né, está correta a doutrina que diz que a atividade notarial ela surgiu concomitantemente com o surgimento da escrita. E a atividade notarial é tomar notas. Tomar notas significa escrever. Então, quando surgiu a escrita, surgiu a atividade. É claro, e ela vem melhorando, aperfeiçoando, adaptando às realidades sociais, e é o que nós temos hoje. E vai melhorando cada vez mais. Vai se amoldando à realidade social cada vez mais. É o que eu sempre digo. A lei não surge para regular a sociedade, para dizer o que a sociedade deve fazer, vamos dizer assim. Na verdade, a sociedade cria certas condutas e a lei vem aparando as arestas, dizendo: ah, vocês negociam assim, 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 assim. Não, peraí, então vamos aparar isso aqui tá passado. Então, a lei, ela não surge para dizer, ah, a partir de agora vai ser assim. Não, a lei olha para a situação real, né? O legislador olha para a situação real e fala, não, agora eu preciso organizar essas coisas que estão acontecendo na sociedade. Então, o movimento não é lei, sociedade, é sociedade e lei. O movimento não é lei criando realidade. Não, é a realidade que impõe a regulamentação legislativa. Esse é o movimento. Às vezes a gente se perde muito nessa questão, por quê? Porque a gente pensa assim, não, agora a lei existe, então a gente tem que agir dessa forma. Não, a sociedade já vinha, a realidade já estava posta, já existe uma realidade. E essa realidade é que movimenta a necessidade de se regulamentar por lei. Vide o sistema eletrônico que nós temos hoje na atividade registral. Nós já vimos, né, de algum modo, adotando essas possibilidades, né? Alguns cartórios respondiam e-mail, né? Assinar a certidão por meio digital, tinha uma central aqui, uma central ali e tal. Então, falou, peraí, realmente, a realidade hoje impõe a necessidade de um serviço eletrônico. Só que do jeito que está, ainda não está 100%, né? Não está legal, vamos melhorar. Pum, medida provisória 1085. E é isso, pessoal. É assim que as coisas acontecem. É assim que a realidade se mostra e é assim que o direito acompanha a realidade. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre princípios do direito notarial registral? Princípios vetores, né? A gente for falar de todos, né? Ia demorar muito mais. Claro, nós falamos aqui também de um modo mais sintético. Né? Se você pegar isso aqui para estudar, você vai ver que tem muita coisa. Né? Eu quis aprofundar mais o princípio da publicidade, porque eu entendo que o princípio da publicidade ele é um grande vetor, né, para essa atividade. Vixe, Maria. Cláudio colocou aqui o presidente do Instituto Registro Imobiliário do Brasil, Sérgio Acomini, destacou a fragilidade da tecnologia blockchain quando utilizado no registro de imóveis. Para comprovar sua tese, apresentou uma exemplificação como seria autenticar um título de propriedade privada por meio do processo blockchain totalmente digital. O presidente conseguiu realizar um cadastro de propriedade e venda do viaduto do chá na cidade de São Paulo. Dono do viaduto do chá. É claro, tem fragilidade? Tem. Mas, assim, eu acredito que não é você olhar para o blockchain, olhar para essas novidades e pensar que isso poderia ser uma alternativa à atividade notarial registral. Mas sim, eu entendo que isso pode ser uma alternativa para integrar a atividade notarial registral. A tecnologia em si, ela vai apresentar falhas. Agora, a tecnologia ela não veio para viver de forma autônoma. Não, ela veio para integrar
aquilo que é realidade na vida das pessoas. Né? Ou você adapta a tecnologia à realidade, ou a tecnologia ela fica isolada ali no mundo, sem nada, né? Tipo assim, vivendo como ela realmente é, um robô. Se você não pega a tecnologia e integra ela à inteligência humana, não vai ter, ela simplesmente vai ter a eterna limitação de nunca conseguir sair da resolução matemática de problemas. Né? Porque o que o robô faz é resolver as coisas de modo matemático. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Bom, então vamos lá. Vou relembrar aqui o desafio que eu fiz, né? Praticamente toda semana eu vou tentar lançar aqui um desafio para que vocês, né, sejam também aí instrumentos de difusão do direito notarial registral, que é o desafio de explicar pelo menos para uma pessoa, né, a importância da atividade notarial registral na garantia da publicidade. Garantir a publicidade, fazer com que todos tenham acesso. E o que mais, acho que mais vai tocar as pessoas, que é o que eu tenho como experiência, é quando você diz, olha, você vai ter ali uma guarda perpétua, ou seja, para sempre assim, para sempre, para gerações. As pessoas vão saber, por exemplo, mas o imóvel não é mais meu, mas daqui 200 anos, alguém vai saber que naquele período onde você registrou a sua compra, onde você registrou a venda, aquele imóvel foi de sua propriedade. Então, essa questão da guarda, né, da manutenção perpétua, né, da preservação, isso é muito importante que as pessoas compreendam. Porque acha que é só escrever, colocar no livro, fechar o livro e engavetar, né? Não é. Não é. Infelizmente, não é. Ou felizmente, não é, né? Tem muito lugar aí que você pede certidão centenária e sai. Tem lá, certidão centenária. Eu estava aqui mesmo com a cópia de uma forma pública de 1916. Acho que é do cartório de Trindade, Goiás, ou de Abadia de Goiás. 1916, mais 100 anos. Agora pensem vocês. Será que foi barato manter esse documento incólume até o presente momento? E para continuar mantendo-o ad eternum? E aí, esquecendo questões de preço e de valores, será que é relevante ter alguém que faça isso? Que tenha como atividade profissional também essa manutenção, essa preservação desses documentos? É isso que a gente precisa levar às pessoas. É esse tipo de informação. É a informação que ultrapassa o senso comum. As pessoas precisam entender a atividade notarial registral acima do senso comum. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Bom, não havendo dúvidas, não havendo colocações, eu agradeço, né, a todos vocês que estiveram aqui comigo, né? Agradeço também aos que forem assistir depois e, né, digo aqui que estou muito feliz com a continuidade desse projeto e quero que vocês, né, continuem divulgando, né, divulgando não só a atividade notarial registral, que possam divulgar também esses nossos encontros aqui aos sábados, às 9 horas da manhã. Tá? O Wagner falou que foi uma excelente aula. Obrigado, Wagner. Obrigado, Maria Júlia. Também falou que foi excelente. Bom, eu agradeço muito, né, mais uma vez,
Cláudio, obrigado, Cláudio. Avante, né? Já divulgou no Instagram. Ah, tem isso, né? Tire uma fotinha aí e tal, e me marca lá no Instagram, porque eu divulgo essas aulas no meu Instagram. Então, vocês me marcando, pode ser que isso tenha um alcance maior, né? Essas questões de algoritmos aí, tá? Eu não entendo muito, mas o Rodrigo, que é quem comanda essa parte aí do meu trabalho, é quem fala, olha, para divulgar, para melhorar o alcance e tudo mais, pede aí para o pessoal tirar uma fotinha, marcar, que a coisa vai acontecendo, né? Vai ganhando uma progressão maior. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço de coração, né? Agradeço a vocês que estiveram aqui comigo. Peço sempre, né, que Deus possa abençoá-los e provê-los com sabedoria, e principalmente com a intercessão de Nossa Senhora, que é sede da sabedoria, né? Ela que é sede da sabedoria, tem aí um poder muito forte de intercessão por nós nesse aspecto, tá bom? Que todos tenham aí um final de semana abençoado e que tenhamos um final de semana produtivo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.